Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais. E eles a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde ficar de pé diante deles, mas a todos o Senhor lhe entregou nas suas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor Deus prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Li na Bíblia Sagrada, no livro de Josué, capítulo 21, versículo 4, 3 a 4, 5. Aleluia. Saúdo e cumprimento a toda a igreja com a santa paz do Senhor. Meus amigos e meus irmãos, a história de Israel não se difere muito da história dos escolhidos de entre os gentios nos dias de hoje, no tocante às promessas de Deus. Muitos são os acontecimentos que permeiam a história de ambos os povos. Israel foi escravizado no Egito por 4 séculos. E quando Deus os tirou de lá por meio de Moisés, para levá-los à terra prometida, passaram-se 4 décadas no deserto, que poderiam ter sido evitado. Mesmo assim, sua trajetória teve muitos percalços, mas teve milagres e bênçãos que lhe serviram de testemunhos. Não é verdade? Moisés morre e não entra na terra prometida. E Josué dá continuidade à jornada. E os milagres continuam. O sol para no céu, o Jordão se abre para o povo passar, as muralhas de Jericó caem por terra, a batalha é vencida pelos filhos de Israel. Mesmo pequeno em número, mas não em poder, com equipamentos inferiores, mas superiores em coragem, entram na terra de Canaã e, entre muitas batalhas vencidas e perdidas, mais tarde são escravizados por mais 7 décadas na Babilônia. Depois dos 70 anos, retornam de volta para as suas terras. Baseado nos relatos das Escrituras, e para concluir o glorioso final da história para serem felizes por toda a eternidade, passam a esperar o Messias para concluir todas as coisas. O Messias tão esperado é vindo, mas a cegueira, a ignorância e a corrupção religiosa da época os fizeram rejeitar o Filho de Deus, mesmo tendo ele um ministério recheado de milagres e de sinais que atraíam multidões, e mesmo assim ainda tinham aqueles que pediam sinais só para irritá-lo. E ele, com a sabedoria que lhe era peculiar, lhe propõe um sinal do profeta Jonas. Meus irmãos, e com isso, Jesus mostra para aqueles que lhe perseguiam e lhe odiavam uma fórmula simples de mostrar o que seria os milagres mais abrangente
da sua estadia aqui no nosso planeta. Uma coisa, irmãos, nós sabemos, todas essas trajetórias era um propósito que estava no coração do Pai Celeste, para que tudo terminasse numa eterna salvação global, não só para os judeus, mas para todas as línguas e nações. Agora pergunto, que lição podemos tirar destes relatos, em que nos identificamos em tudo isso? Pensem como este velho pregador. Nós também seguimos este itinerário. O Egito representou os nossos dias no mundo. Antes da salvação, éramos escravos do pecado. Estávamos presos nas correntes de ferro da culpa e da morte. Mas nos veio então o libertador, aleluia, Jesus Cristo. E por meio de sua graça, nos libertou da vida antiga e nos ofereceu uma vida novinha em folha. E nos presenteou com a salvação eterna. Aleluia! Não obstante, nós também temos os nossos desertos na trajetória dos nossos dias. Há dias. Mas, assim como os filhos de Israel tiveram todo o cuidado do nosso Deus, conosco também não é diferente. Agora entendamos que nossa terra prometida não é um território físico no planeta. Não é um terreno ou um imóvel sofisticado, mas um estado de mente e coração. Coloque isso na sua cabeça. Aleluia! No qual somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, de uma forma sobrenatural. Aleluia! Quem nos ama e que nos dá uma vida de ânimo, com uma alegria transbordante em todas as tribulações, segundo Coríntios 7:4, em que nos posicionamos e não andamos ansiosos por coisa alguma, segundo Filipenses 4:6. Entendam, irmãos e irmãs, que toda a nossa vida está definida pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e refinada pelos desafios, aleluia, que temos no dia a dia. E alinhado por um chamado divino, não foi um chamado humano, mas um chamado divino, que não precisamos de um deserto desnecessário, porque temos vitória a conquistar. Enquanto esperamos traslado da igreja. Então, meus queridos e amados irmãos, preparem-se, aleluia, porque Deus está a nos chamar e nos posicionar para nos levarmos para a nossa casa eterna. Portanto, queridos e queridas irmãs, saiam do deserto, se arrumem, porque o que vamos viver, aleluia, nesses últimos instantes, é um retorno para o lar eterno. Jesus está voltando. Os acontecimentos estão dizendo totalmente esta verdade. Porque a nossa casa já está preparada. Aleluia. E que mais podemos esperar dessa vida? Senão o retorno vitorioso de nosso Senhor Jesus Cristo para nos levar não para uma terra prometida, mas para o céu,
no qual ele foi e está aguardando o momento do retorno. Aleluia. Irmãos queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos impedirá deste mover? Quem nos impedirá desta realização? Ninguém, nada pode nos reter. Estamos a caminho de casa. Glória a Deus. É só esperar a hora. E esta hora vai chegar. O tempo está dizendo. Que Deus abençoe a todos nós. Aleluia. Amém e amém.